Olá, bom dia, boa tarde. Bem-vindos à Economia da Complexidade, aula 2. Excepcionalmente, numa terça-feira, eu peço desculpas por essa confusão, mas é porque amanhã eu tenho uma outra aula marcada que já tive um erro de agenda e ficou assim. Mas a partir de... Daí a próxima aula, a aula 3, vai ser sexta-feira, das 10 às 12, no horário de sempre. E semana que vem, normalmente, quarta e sexta, horário de sempre. Então é isso. A ideia hoje é ver os conceitos básicos de sistemas complexos. Então, vou apresentar exemplos de sistemas complexos, as propriedades deles, como mexer com alguns. Quem fez economia brasileira semestre passado, a gente já viu essas coisas todas. Mas é importante a gente fazer isso aqui. Aí, os slides eu já vou colocando lá no Google Drive. Então, à medida que vou fazendo os slides, eu já vou colocando lá. Vamos dar uma olhada aqui na... Não sei se todos já viram, mas no canal do YouTube tem uma... Acho que eu mandei o link. Então, tem o link já, a primeira aula já está lá, tem uma playlist que é Complexidade 2022. Então, as aulas vão para lá. Geralmente, umas 2 horas depois que acaba a aula, já demora um pouco para codificar e upload essas coisas. Alguém tem alguma pergunta sobre qualquer coisa, logística, qualquer coisa? Então, o que eu vou fazer, lembra, uma das coisas que eu pus no programa que a gente vai fazer, essa ideia de... Eu ainda tenho que achar um nome legal para isso, mas no começo da aula, vai sempre ter duas pessoas encarregadas de trazer alguma novidade. Eu não sei, eu tenho que achar um nome, assim, complexidade avulsa, qualquer coisa. Assim, hoje eu vou fazer, tá? Então, eu vou fazer, vale qualquer coisa, tem que ser rápido, não dá para... então, geralmente, é alguma coisa que você esbarrou, você viu. Vale qualquer coisa, não precisa ser assim. Às vezes vai dizer, peraí, o que tem isso? O que isso tem a ver com complexidade? Hoje, por exemplo, toda segunda-feira chega a NBER, aqueles working papers da NBER, que são uma coisa muito importante em economia, manda uma lista de papers novos. Então, muitas vezes já tem ali uns papers, o de hoje tem um paper sobre, até pensei em fazer, mas ele está aqui, mas esse aqui não está valendo. Deixa eu botar aqui. Esse estava na lista hoje, geralmente segunda, mas eles repetem na terça. É um paper sobre, esse encaixa com a nossa parte sobre texto como dados. Então, o que esse pessoal fez, pelo que eu vi só lendo o abstract, eles pegaram questionários. Questionários geralmente limitam o tanto de informação, que as respostas são pré-colocadas, mas tem questionários abertos, em que as pessoas respondem com, sabe, um textozinho. Então, eles analisaram ali milhares de respostas para questionários para ver onde é que estão as preocupações maiores das pessoas. Então, é uma coisa interessante ver estar emergindo essas preocupações e, aparentemente, a maior preocupação que existe entre americanos é distribucional, de distribuição, tem ricos e tem pobres, esse tipo de coisa. Tá, mas esse aí não vale. Eu só estou no exemplo do tipo de coisa que pode ser. Esbarrei num texto, imediatamente pensei, isso aqui pode ser interessante. E deixa eu só, antes de mostrar, deixa eu justificar um pouquinho qual que é a ideia. Que eu já falei meio a ideia do cérebro coletivo. E tem um app recentemente, eu nunca pago, eu não faço assinaturas de muitas coisas, mas esse eu achei tão legal a ideia que eu paguei, eu estou pagando, sei lá, uma assinatura pequena, chama Readwise. Readwise. É um app que ele pega o meu Kindle, ele tem permissão para entrar no meu Kindle, e todos os trechos que eu highlight no Kindle, que eu sublinhei lá no Kindle, por sorte eu tinha o hábito de fazer isso,
Então, tem mais de 200 trechos, 2.000 trechos sublinhados. Aí, todo dia de manhã, ele manda um e-mail para mim com 10 citações que eu sublinhei no Kindle e mais uma ou duas que ele pega dos meus livros e, às vezes, de outros livros que ele acha que pode ter a ver, o algoritmo dele lá, que ele acha que eu iria gostar. Então, isso é muito bom em termos de um pouquinho essa ideia de cérebro coletivo, mas essa ideia de rever as coisas. Aí, um livro que eu li 10 anos atrás, aparecendo uma citação, e o mais legal ainda é que, às vezes, vem uma citação e depois outra, de livros diferentes, mas aí aquilo me traz uma conexão muito boa. Então, é um jeito muito bom de manter na mente, porque é difícil se lembrar de coisa, a gente lê tanta coisa e acaba esquecendo, mas você vê de novo. Então, essa parte é um pouquinho isso, só que aqui é coletivo, os nossos... nossas atenções espalhadas, de repente vão achar coisas. E eu botei eu botei uns slides no Google Drive que eu chamei assim de fontes de material sobre complexidade, que eu vou adicionando e qualquer outra pessoa pode adicionar lá. E tem vários sites e lugares onde você poderia achar esse tipo de coisa. Um deles é esse aqui, ó. Deixa eu botar... Complexity Digest. Isso aqui é um cara lá no México, chama Gerson, uma coisa assim, e ele faz basicamente ele sai buscando novidades na área de complexidade. Não sei se as pessoas mandam. É esse cara, inclusive, aqui. Por coincidência, ele está botando o paper dele mesmo aqui, Carlos Gersenson. E lá tem um centro de complexidade muito bom. E aí é o negócio seguinte, isso aqui é muito instrutivo para a complexidade olhar isso aqui, porque eu acho, seja se for o algoritmo deles ou se tem um curador que pega essas coisas, você vai ver que tem muita coisa nova acontecendo e muitas coisas em complexidade, mesmo que você tenha um interesse em complexidade, não vão ser de interesse para você. Complexidade é um guarda-chuva muito grande. Tem coisas muito de física, outras de biologia, outras de evolução, outras de engenharia mas o legal é você ver para ver a variedade e de vez em quando tem umas coisas interessantes. Esse aqui não estava aqui hoje de manhã, eu olhei, e ele está dizendo que é um Open Online Course em Adaptive Computing. Então, é uma coisa, quem tiver interesse nisso. Aqui eu só vou comentar um pouquinho essas coisas, assim, quando eu desço isso aqui, é que nem mídia social, a maioria você vai pular, não é do seu interesse, você pula, você não vai ler tudo com cuidado, você está buscando alguma coisa que seja do seu interesse. Mas esse aqui, por exemplo, é um relatório de pesquisa. A Melanie Mitchell, ela é da área de complexidade pela porta da computação, tem uma área muito grande de computação em complexidade. Ela tem um livro, inclusive o curso introdutório de complexidade do Santa Fe Institute é dela. Acho que já está gravado lá, acho que até, não sei se, acho que é gratuito. É um bom jeito de ficar conhecendo a complexidade. Então, é um relatório que eles fizeram alguma coisa a ver com inteligência artificial e inteligência coletiva, parece interessante. Eu bato olho, isso aqui eu não tenho ideia do que é. Assim por diante. Aqui, olhando bactérias, membranas de bactérias, não é do meu interesse. Uma conferência sobre sistemas complexos em 2023. Então, se tivesse um paper, um bom lugar para mandar. E assim por diante. Aqui uma escola de redes complexas. Quem se interessa em redes, então... teria para a gente uma semana assim, onde é na Sicília, alguma coisa assim. E assim por diante. Deixa eu ver um que eu achei. Aqui estão os proceedings de uma outra conferência em redes complexas. Então, se alguém tem interesse nisso. Eu vou descer mais aqui, não vou comentar todos. Achei duas coisas interessantes que eu escolhi serem esses. Usar complexidades para ajudar a resolver
câncer, né, coisa a ver com tumor. Eu só comento esse porque tem esse cara aqui, Stuart Kaufman. Stuart Kaufman é meio que um dos velha guarda do Santa Fe Institute. Tem um livro que ele é quase meio que um guru, tem um monte de gente que foi influenciada pelo livro dele, chama At Home in the Universe, alguma coisa assim, The Origins of Order. Então, deixa eu descer mais. Um livro sobre prever terremotos na China, então usar complexidade para prever terremotos. Inclusive, tem um artigo na Economist dessa semana dizendo que ninguém nunca conseguiu prever um terremoto. Deixa eu comentar esse aqui. Esse aqui é um special issue da PNAS. PNAS é um dos principais periódicos gerais então, muitos papers importantes da PNAS. E eles são a dinâmica de polarização política. Você vai ver que eu coloquei isso como um possível tema, se alguém tem interesse em polarização. Polarização é um fenômeno emergente, né? É um fenômeno emergente que sempre existiu em sociedades, mas agora talvez recrudesceu. Então, talvez... e eu só menciono aqui também que também o Simon Levin, sei lá como é que fala, um dos caras muito importantes na área de complexidade e ecologia. E o Charles Perrins era o editor do periódico do meio ambiente. Tá, mas deixa eu chegar. Nada disso está contando no meu tempo ainda. Eu falei que é só 5 minutos. Linguagem como um sistema complexo. Deixa eu mencionar isso aqui. Esse é um podcast que eles têm da Santa Fe Institute, chama Complexity, the Santa Fe Institute Podcast, que é muito bom. Realmente vale a pena ver. Tem um arquivo muito grande. Você vai lá no seu app de podcast e tem lá. Sai a cada 2 semanas e as entrevistas são muito, muito boas. O cara que faz as entrevistas, ele é muito bom em fazer ligações entre o que ele está perguntando e outras coisas. Isso aqui é sobre democracias, então, uma parte interessante. Esse, particularmente, eu não achei tão interessante quando eu vi, mas tem outros muito, muito bons. Então, é uma coisa que você pode ver. Talvez você ouviu um podcast desse, se achou um trecho que você achou interessante, alguma conversa que eles tiveram, isso vale, por exemplo, você mencionar algo assim. Deixa eu achar o que eu estou procurando aqui. Tá. Esse aqui, eu mencionei isso na aula passada. Esse aqui alguém pode ter interesse. Eles estão oferecendo um curso aqui, o Santa Fe Institute, junto com 5 institutos de complexidades na Europa, para estudantes de PhD, um curso de 2 semanas, residencial. Você vai lá, de fato, vai lá. Em tópicos críticos para o nosso mundo de hoje, incluindo democracia, justiça, desigualdade e sustentabilidade. Então, parece bem interessante. E o melhor é isso aqui, there's no tuition, and the program aims to be low cost. Quer dizer, eles não vão pagar você, mas não vão cobrar você, e eles vão tentar ajudar a manter os custos para ter que pagar sua passagem, talvez, ou coisa. Mas talvez alguém, exatamente, tem muita gente, acho que tem que ser doutorado pelo que está falando aí, mas isso aí é uma coisa de mudar o caminho da sua carreira. Você vai num negócio desses, com certeza depois você vai fazer tantos contatos, vai ver tantas ideias boas. Então, isso aqui, eu não sei o quão realista é não sei qual é o nível de competição disso aqui, mas eu acho que, inclusive, quando eles fazem, inclusive, eles gostam de uma abrangência geográfica, eles não querem pegar todo mundo lá de Boston, né? Então, seria factível, valeria a pena, e o custo é baixo para aplicar. E eu daria todo apoio em termos que eu pudesse dar, né, em termos de carta de recomendação, essas coisas. O prazo para inscrição já foi. Então, esse é esse está valendo, é algo que eu encontrei e mencionei, é interessante. E o outro... Esse aqui...
Eu teria que ser bem mais organizado para não perder esse tempo. Eu já tinha que ter... Não, eu pulei, então não sei onde é que está. Bom, tá, então eu vou deixar. Eu tinha achado um outro que era o seguinte, era um paper que saiu, se eu me lembro corretamente, o que eles fazem, eles pegam assim, um corpus imenso de livros, não, acho que artigos de jornal, eles tentam fontes diferentes, acho que tem livros do Google Trends, e aí eles usam sentiment analysis, né, que pega sentimento dos textos, e eles plotaram desde 1850 até a atualidade que houve uma queda na emoção dos papers, palavras que são palavras de emoção, e um aumento de palavras científicas, de objetividade. Então, o que eu estou querendo dizer é que a cultura mundial ou daqueles textos se tornou cada vez menos paixão e a científica se tornou mais científica, e nos últimos 20 anos tem acontecido o contrário. O debate tem ficado cada vez menos científico, menos fatos, menos palavras, colocando argumentos factuais e cada vez mais palavras demonstrando emoções e esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa interessante. Tem a ver com complexidade, que são sentimentos que estão emergindo na sociedade. Ok. Então, deixa eu já marcar. Eu preciso de 2 pessoas, então, para a próxima aula, para sexta-feira. Alguém já quer se voluntariar? Senão eu sorteio aqui você só tem que trazer qualquer coisa que você encontrou sobre complexidade, que ajude o grupo a ter uma noção maior do que está acontecendo. Pode ser eu, Bernardo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aberto, se alguém quiser, põe no chat, senão no final eu sorteio. Vou botar na próxima aula uns papeizinhos no chapéu e sortear. E claro que daí vai ter que ter uma rotatividade. Quem estiver faltando no final vai ter que fazer. Professor? Então, tá. Então, vamos começar. Eu vou começar essa aula aqui. A ideia dela é dar exemplos, definir o que é um sistema complexo, dar exemplos, e daí ver assim, quase que umas 20 características de sistemas complexos. E aí, daí no final, ver um pouco como é que é a dinâmica de sistemas complexos. Então, é um negócio meio rápido bom, é isso. Eu acho que eu nem vou definir. Eu tinha um slide definindo, eu tirei, porque no programa, lá no começo, eu estou definindo o que é um sistema complexo, né? O sistema complexo tem... E o que eu vou fazer agora já vai definir. Eu vou dar quase umas 20 características de um sistema complexo. Então, o que é um sistema complexo? É algo que tem essas 20 características. Mas lá no programa eu comecei exatamente com isso. São muitos agentes interagindo entre si, os agentes são diversos, estão agindo localmente com informação limitada, não tem um centralizador, alguém mandando, e isso está gerando a emergência de algum fenômeno. E esse fenômeno pode persistir, pode evoluir, tem uma certa dinâmica. Então, aqui eu começo botando 6 sistemas complexos essenciais, né, que a gente vê muito citados, mas você poderia fazer um monte de outros, tem muitos outros. Então, eu li recentemente em algum paper desse, alguém argumentando que o sistema imunológico é o melhor exemplo que existe. Então, o melhor exemplo que existe, porque são células do sistema imunológico interagindo entre si, são diversas,
ninguém manda nelas, elas não são controladas pelo cérebro, elas funcionam através de outra forma, interagindo, não é seu cérebro que está mandando. Então, uma colônia de formigas, mercado financeiro, uma cidade. Isso aí que parece um pintinho, não é um pintinho de uma galinha, né? Mas é um cérebro, mas eles filmaram só como se fossem os neurônios. Não sei se é de verdade ou se é um desenho, sei lá, mas é uma rede de neurônios e uma floresta. Então, em cada um desses, e a gente podia fazer vários outros, podia fazer assim, uma economia, uma política pública, um sistema de águas e esgotos, infraestrutura de eletricidade, a internet, qualquer rede social, tem muitos... Essa que mostra em sistemas complexos são bem diferentes. E aí uma palavra que o pessoal de sistemas complexos gosta muito é a ideia de duas palavras que eu tinha dificuldade em entender no começo. A primeira era universalidade. Eles falam em universalidade. Então, o que a gente busca em complexidade, muitas vezes, é achar universalidade. Não era claro para mim o que é uma universalidade. Em economia, a gente tem muita ideia de generalidade, né? Que o meu modelo é geral. Esse meu modelo explica eu posso explicar vários fenômenos, vários países, várias épocas diferentes. Então, é um pouquinho isso aqui. No sistema imunológico tem algumas dinâmicas, tem alguns comportamentos que uma cidade também tem, que um cérebro também tem. Especialmente essa ideia de interação gerar emergência. Então, universalidade. E a outra que eles têm, que eu acho que é a coisa de física, talvez, é coarse graining. Eles chamam de coarse graining. Coarse é que não é detalhado. Quando você vê uma imagem, ela pode estar ultra detalhada, sabe? A alta definição. Coarse é o contrário de alta definição. Você vai tirando o foco assim, mas a ideia é que você não vai fazer uma análise ultra detalhada, muitas vezes, você prefere fazer uma análise mais desfocada, porque daí você vê as coisas que tem em comum, se você perde nos detalhes. Então, aí o que eu gosto de fazer, daí, perguntar assim, se essas 6 coisas são sistemas complexos, o que emerge? O que emergiu de cada um deles? Se é um sistema complexo, alguma coisa tem que emergir. Então, no sistema imunológico, é imunidade, é o que emerge, né? Lembra, não é que as coisas que emergem não são planejadas, não são desenhadas, elas acontecem, só que elas persistem porque elas servem a algum propósito. Então, aí, quando elas servem para alguma coisa, por exemplo, quem não tinha o sistema imunológico funcionando bem, morria. E quem tinha, sobrevivia, reproduzia mais, aí dominava a população. Colônia de formigas, o que emerge? Emerge o formigueiro, emerge, não um formigueiro só físico, mas aquela sociedade de formigas que faz coisas incríveis. Por exemplo, faz uma ponte com os próprios corpos, eles têm plantações de fungos lá dentro do formigueiro, defesa, construção, refrigeração, cuidado contra a inundação, e tudo isso sem ninguém mandando. Né? Tudo isso cada formiga não tem a mínima ideia, tem muito pouca ideia ou nenhuma do que está fazendo, ela só age localmente em resposta a feromônios das outras e emerge todas essas funcionalidades. Mercado financeiro, o que emerge? Bom, emerge booms, emergem recessões, emergem grandes períodos de estabilidade e não imprevisivelmente, de repente, estouro e crashes, essas coisas todas, né? E se você diz, não, mas as recessões não são imprevisíveis, vai dizer isso para os economistas que estão sofrendo desde 2008, desde que a rainha perguntou por que vocês economistas não previram a grande crise financeira e todos nós ficamos com vergonha. Cidades, o que emerge? Às vezes não tem um nome exatamente para o que emerge, assim, emerge esse monte de gente, emerge a cidade é o que emerge, né? Ela já é o que emerge, mas cidades têm uma coisa indescritível, principalmente uma cidade, algumas têm esse zeitgeist, essa vida, essa inovação, capacidade de inovação, ou ao contrário, algumas cidades como a Jane Jacobs,
no livro dela, do The Death and Life of Great American Cities, ela retrata exatamente isso, do ponto de vista de complexidade. Ela foi uma das pessoas mais cedo a adotar isso, de como cidades têm às vezes elas crescem, inovam, atraem, geram atividade, atraem energia, materiais, pessoas, ideias, e às vezes perdem aquilo ali, e não é porque o prefeito está mandando nada, aquilo é o resultado emergente. Cérebro. O que emerge de um cérebro? É interessante que o segredo do nosso sucesso, né, o nosso cérebro, não é que os nossos neurônios são individualmente melhores do que os neurônios da maioria dos outros animais. Eles são muito parecidos. O neurônio é um neurônio. É que a gente tem muito mais neurônios e os neurônios com mais ligações. E não mais, tem um nível ótimo. A gente vai ver que um dos temas em complexidade é que existe o que a gente chama de um meião interessante. Não é pouco e não é muito. Então, cada neurônio parece que, em média, tem umas 10 mil conexões. Não é cada neurônio conectado com cada outro. Se tivesse isso, ia ser um overload, ia estourar a nossa cabeça. Mas tem muitos neurônios, 80 bilhões deles, e cada um com bastante conexões. E aí, o que emerge? Inteligência, amor, inveja, saúde não, poesia, raiva, etc. E a floresta vou pensar assim, no ecossistema e em um nicho particular. O que emerge ali é um equilíbrio muito grande de algum número de espécies conseguindo sobreviver numa rede de alimentação, frágil, mas consegue, improvável e frágil, mas aquilo existe, gera uma diversidade muito grande. Mas que 1 hectare de uma floresta tipo a Amazônia tem mais do que 1 milhão de espécies, alguma coisa assim. Então, uma capacidade de gerar inovação e soluções para problemas. Então, vamos lá. Quais que são as características? O que faz um sistema complexo ser um sistema complexo? Então, a primeira coisa é que tem muitos agentes. Então, olha o meião interessante. Quando eu falo meião, eu fico pensando em jogador de futebol com meião, né? Um meião é o meio interessante. Não é 1 ou 2 agentes, como a gente costuma fazer em teoria dos jogos, né? O dilema dos prisioneiros, 2, vamos simplificar para 2, nem infinitos, como a gente também faz em economia, né? A gente faz assim, suponha um contínuo de agentes, de 0 a 1, tem infinitos agentes de 0 a 1. Aqui não, tem um número grande, tem muitas interações, mas é um número limitado. E, de novo, nem todo mundo conectado com todo mundo. 2, são heterogêneos, tem muita diversidade. Mesmo ali nas formigas, as formigas têm formigas de tipos diferentes. Então, diversidade é um tema importante, tem uma área toda de diversidade. Em economia, a gente faz exatamente o contrário, muitas vezes, né? A gente faz assim, para simplificar, a gente diz, vamos fazer um agente representativo. Já que microeconomia é tão poderoso, em vez de tentar explicar o macro, eu vou explicar o micro, fazer um reducionismo, e aí, uma vez que eu explico esse agente representativo, eu vou fazer a premissa que ele é representativo, todo mundo é igual a ele, aí eu posso simplesmente escalar aquilo para cima, né? Scale up. E eu multiplico por N, o agente, e a sociedade faz o que o agente fazia, só que em escala maior. Então, sistemas complexos não tem isso. Os agentes interagem localmente, não é todo mundo interagindo com todo mundo. Uma das coisas chaves em sistemas complexos é a informação. Quanta informação você tem do sistema. E, tipicamente, no sistema complexo, cada agente tem informação local, informação limitada. Por isso que teoria de redes é tão importante, né? Mostra o que cada um sabe. Mas aí, dependendo de como cada indivíduo é ligado e cada grupo é ligado, o todo pode saber muito. Né? Por isso que a gente está falando muito dessas coisas de cérebro coletivo, essa ideia de que uma sociedade complexa não é feita de gênios que sabem muitas coisas. É que cada um sabe algumas coisas
e ela está interligada com uma estrutura específica que torna fácil a informação chegar a de qualquer pessoa que precise. Então, qualquer um desses exemplos tem isso aí. Ninguém sabe todo o que está acontecendo. E cada um segue regras simples. Cada um segue a regra simples. Não é como escolha racional em que você... Deixa eu só dizer uma coisa. Na próxima aula, a gente vai fazer uma comparação de sistemas complexos com economia tradicional e ver essas premissas. Mas, naturalmente, isso aparece aqui e eu vou falar... E muitas horas eu vou falar assim, em economia, a gente supõe que o agente é racional. E em sistemas complexos não faz isso. E assim que eu falo essas coisas, eu digo, não, mas peraí, muitos economistas já tentaram afrouxar essa premissa. Todas essas coisas que estou falando de sistemas complexos, teoria econômica já percebeu que aquilo pode ser limitante, assimetrias de informação, racionalidade, linearidade, custos de transação, instituições, qualquer uma dessas coisas. Economistas, não, às vezes, fica parecendo que está criticando economistas por serem fechados. Não, economistas já fizeram muito esforço para, nessas margens diferentes, relaxar as premissas limitantes e tentar tornar os modelos mais gerais. E muitos desses esforços foram muito bons, né? A literatura de informação assimétrica é excelente em economia. Fez muitos avanços ali. Mas os sistemas complexos é que, quando você faz isso em economia, você está sempre, geralmente, em uma margem só. Vamos botar incerteza no modelo. Então, você mantém todas as outras premissas mais ou menos como estão e relaxa a incerteza, põe a incerteza mais forte. Ou assimetria de informação, ou racionalidade. Em sistemas complexos, é isso, mas tentar fazer o todo, né? Se não mantém o pé firme nas outras premissas. Então, sistemas complexos seguem regras simples, quer dizer que ninguém... tem limitações cognitivas de vários tipos. Então, aqui eu ponho essas coisas de economia comportamental, mas a gente vai ver ao longo do curso que existe uma diferença bem grande entre a limitação cognitiva, o jeito de pensar em limitação cognitiva, em complexidade, e comportamental. Não tanto o Kahneman. O Kahneman até já é um pouquinho mais... eu acho embasado. É que tem muita economia comportamental, é simplesmente você sai vasculhando por aí para achar vieses, né? Tá aqui alguém fez uma escolha violando alguma coisa de racionalidade. Que é legal, eu acho útil, dependendo para algumas coisas, mas em complexidade, geralmente você vai ter uma atitude bem diferente, de dizer, se as pessoas estão fazendo isso, provavelmente não é irracional, provavelmente isso tem um fundo evolucionário, isso surgiu, isso está ou no nosso DNA ou na nossa cultura, por um processo evolucionário no passado, e servia um propósito, às vezes é mal adaptativo, às vezes não serve mais aquele propósito e persistiu até hoje, e, portanto, está mal adaptado para o nosso ambiente. Às vezes não, às vezes até está bem adaptado, parece racionalidade, mas a gente está ao não fazer o que racionalidade preveria, a gente está perdendo alguma coisa visível, mas está se precavendo com outras coisas não tão visíveis. Aqui eu estou me referindo muito a essa literatura da ergodicidade que apareceu recentemente, talvez da pessoal de economia brasileira, a gente teve uma aula sobre isso, dizer que as pessoas, quando elas não usam utilidade esperada, não é porque são irracionais, é porque talvez não seja um bom jeito de tomar decisões. Deixa eu só mencionar aqui, eu achei um paper, eu quase ia usar esse paper hoje para minha complexidade avulsa lá. Você deve conhecer o Cass Sunstein. Cass Sunstein é um dos caras que... ele escreve com Richard Thaler, é o cara que inventou Nudge, os Nudge com Richard Thaler. É o cara que mais escreve, ele lançou um livro a cada semana praticamente, pelo menos um paper por semana, sem brincadeira. Ele escreve mais do que a Semol. Seriamente, vai na página dele, vê o Twitter dele todo dia, tá uma coisa nova. E ele lançou semana passada um paper, botou no SRRN, um paper que fala assim,
provocativa. Deixa eu assim, olha, explicações evolucionárias não tem interesse nenhum para fazer política. Então, quer dizer, assim, você vai dizer, ele é muito de fazer política, né, de regulações e nudge, essas coisas. Então, o fato de saber que as pessoas estão, o jeito que elas agem, os vieses que elas têm, são evolucionários, não pode ser importante, não está dizendo que não é importante, mas não ajuda nada a você fazer política pública. E aí o pessoal do evolucionário, o Joseph Henry, o David Sloan Wilson, vários outros, ficaram indignados lá no Twitter e parece que eu estou esperando surgir uma resposta indignada por Castanha, porque eu quero um debate entre os dois, justamente para me ajudaria muito aqui para eu claramente meu viés é achar que a coisa evolucionária é muito importante. Eu quero que a economia vá para uma direção evolucionária. Então eu quero que esse debate vá para frente. Eu estou de olho, se surgir uma resposta, daí eu trago para a gente comparar. Deixa eu pular isso aqui. Tá. Sim, sistemas complexos não têm controle centralizado, não tem um chefe. Olha, pode ter chefes, mas ele não é quem está mandando no sistema complexo. Na cidade não é o prefeito. No cérebro, diz que antigamente achava-se, tinha a teoria do homúnculo. O homúnculo é um homenzinho que todo mundo tinha dentro de si. Então, seu cérebro tinha um outro homenzinho. Não sei se as mulheres tinham um mulherúnculo, mas achava-se que era isso, e é esse cara que mandava. Como se fosse, eventualmente, uma metáfora para o cérebro, mas acaba que o cérebro não tem isso. Então, ninguém está mandando, não é a Comissão de Valores Imobiliários que está mandando no mercado financeiro. Ela é importante, é um ator importante que empurra o sistema para lá e para cá, mas ninguém está mandando. Então, é o que chama de self-organization, né? Self-organization, emergence, autopoiesis é um outro jeito que fala isso. Sistemas complexos eles criam ordem de baixo para cima, não é alguém que põe de cima para baixo. Tem vários nomes para esse tipo de coisa. Schumpeter já tinha essa ideia, Hayek tem essa ideia. Então tem, mesmo em economia, que economia é a coisa mais self-organizing que existe, né? Vocês pensarem. Os outros também são, o sistema imunológico, mas a economia é fortemente self-organized. Apesar de governos, apesar de reguladores, apesar de chefes, etc. Sistemas complexos são não lineares, então eles não são lineares, e por não ser lineares é o que acontece tudo que é interessante. Sistemas lineares são, eu vi recentemente alguém dizendo assim, um sistema linear é aditivo. Tudo que acontece, de novo, você soma, é aditivo e ele tende a ser gaussiano. Então, um sistema não linear, ele é multiplicativo. Então, você tem caos, a gente vai ver caos depois, tem essa não proporcionalidade entre causa e efeitos. Você tem uma pequena causa gera um grande efeito, porque exponencialmente aquela causa se ela pega um caminho ali que ela está exponencialmente sendo amplificada, pode ter grandes efeitos, ou o contrário, pode ter uma causa grande e você imagina que vai levar um desastre e aquilo não tem efeito nenhum, quase nenhum efeito. Então, a não linearidade torna tudo bem mais interessante. Depois eu vou mostrar, pular isso aqui. Então, deixa eu fazer isso aqui. Eu vou mostrar um modelo aqui do NetLogo. Eu já volto ali para as outras, ainda tem um monte de outras características, mas aqui vale a pena fazer por duas razões. Um, para mostrar um modelo baseado em agentes, para mostrar o NetLogo, para quem não conhece, eu imagino que muitas pessoas devem conhecer. E esse modelo aqui de um forest fire, de um incêndio florestal, ele é uma metáfora muito boa, é um modelo muito bom para disseminação de fogo, de ideias, de água, de doenças, de opiniões, de epidemias. Então, peraí que eu tenho que... devia ter aberto o NetLogo antes. Então, está aqui, o NetLogo talvez o software mais comum que tem para fazer
modelos baseados em agentes. Na aula passada, algumas pessoas falaram que já mexeram com modelos baseados em agentes, então tem fazer com Python e essas outras coisas muito mais sofisticadas, mas aqui é útil que ele tem uma biblioteca de programas já. Deixa eu tirar esse negócio aqui do caminho. Eu vou pegar aqui, às vezes põe aqui embaixo. Então, você vê, a biblioteca traz um monte de coisas já pré-programadas, e aí tem o código, depois você pode mudar o código. Coisa interessante. Uma opção que você pode fazer no dia que você tiver que fazer a sua complexidade avulsa é achar um modelo desses aqui e mostrar ele rapidamente o que ele faz e o que ele está modelando, o que ele está mostrando. Vou botar Fire aqui. Então tá, deixa eu botar ele aqui primeiro. Vou botar aqui assim, ó, uns 40. Então é uma floresta. O verde são árvores e o preto não tem árvores. E aí tem uma faixa vermelha aqui que é o fogo. Nós vamos tacar fogo aqui, deixar o fogo ir. E o fogo, ele vai de verde para verde, mas ele pode, dependendo da configuração, morrer. O fogo não chega. A pergunta é, o fogo vai chegar com 40% de árvores? O fogo vai chegar até o outro lado? Então, aqui você pode pensar assim, em vez de árvores e fogo, é com vacinados e não vacinados. Ou então é com pessoas mais fofoqueiras ou menos fofoqueiras para um escândalo chegar. Então deixa eu fazer, eu vou dar um go. Você vê que eu vou botar mais rápido, inclusive. Você vê que eu vou fazer várias vezes, porque isso aqui é estocástico, né? É aleatório, tem vezes, sempre tem uma probabilidade de acontecer. Então é bom repetir algumas vezes. Então eu vou fazer, você vê só. Então, eu fiz assim umas 4 vezes e o fogo quase não avança. Ele só avançou um pouquinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar 3%, de 40 para 3. Né? Vou aumentar de 40 para 3. Fazer de novo. Go. Go. Você vê que está queimando muito pouco. Então, aumentar de 40 para 3 não fez muita diferença, né? Visualmente ali. Se esse for um sistema linear, então, aumentar de 40 para 3 em qualquer lugar, se aumentar de 40 para 43, ou de 50 para 53, ou de 70 para 73, não deveria fazer muita diferença. Ou talvez eu devesse pegar proporcional ali, mas... Tudo. Deixa eu pegar aqui, então, agora, botar em 57. Botar em 57. Então, aumentei. Tem mais árvores, você vê que ficou mais verde, e vou dar um go. Opa, já queimou bastante mais, né? Queimou bastante mais. Mas não está chegando nem na metade ainda. Então, eu acharia, se de 40 para 43 não fez muita diferença, eu acho que de 57 para 60 não devia fazer muita diferença também, né? Porque mesmo se eu fizesse 60. Então, deixa eu botar 60. Dá um go aqui. Opa. Opa. Chegou. Então, se for uma epidemia, virou, né, todo mundo pegou. Mas isso pode ser um azar, talvez foi uma coincidência, né? Então, vamos ter que fazer de novo. Vamos fazer de novo. Em 57 não estava dando nada. Por que agora em 60 chegou de novo, fazer uma terceira vez? Ainda é possível que seja coincidência. Opa, aqui não deu, então. Mas foi bem mais longe. Fazer uma 4ª vez para tirar dúvida.
E chegou. Então, e claro que se eu puser mais aqui, se eu puser 70, aí não tem dúvida que vai queimar, né? De 70 para 73 vai ficar muito igual. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que tem uma não linearidade muito grande. Tem um número mágico ali entre 50 e 60. Então, se eu repetisse, fizesse isso meio frequentista, assim, eu repetisse 100 vezes para cada percentagem e plotasse o número de vezes que ela foi, eu teria um gráfico que viria probabilidade muito baixa, aumentar praticamente zero, até chegar em 57, mais ou menos, e de 57 para 59, 60, ele iria subir, que nem um gráfico em S, né, logístico, assim, e ia subir. É não linear, esse é um sistema não linear. Então, ele é não linear por causa desse número de conexões. Por que é exatamente esse número? Eu não sei, mas e tem muitos sistemas que são assim. E em economia, repara, a gente não pensa assim, a gente pensa sempre em termos lineares. Quando você faz uma regressão, você diz assim, eu fiz uma regressão e meu beta estimado é 0,8, você está ajustando uma reta, você tem uma nuvem de pontos, está ajustando uma reta linear e a inclinação dela é igual em todo ponto da curva. Então, tanto faz se você aumentou uma unidade do nível baixo, do nível médio, do nível alto. Então, é claro, é aquilo que eu falei. Não, mas economistas sabem disso e tem muitos jeitos de lidar com isso e usar logaritmos e tem outros modelos não lineares, não paramétricos. Sim, a gente sabe de tudo isso, mas a gente está preso, né? Mesmo sabendo disso, você acaba voltando. Quando você sai do mundo linear, você sai temporariamente e volta rapidamente. E a ideia em complexidade é o contrário. O caso linear é um caso excepcional. O mundo é um mundo claramente não linear. Então tá, voltar lá. Sete. Sistemas complexos costumam ter retornos crescentes, feedbacks positivos, rich get richer, lock-in, path dependent, todas essas coisas são meio parecidas, e esses feedbacks positivos muitas vezes são responsáveis por gerar a surpresa que tem um sistema imunológico, né? A pessoa mais popular é a pessoa que vai ter mais amigos na rede social, e daí vai ter mais ainda, e mais ainda, e mais ainda. Sistemas retornos. Em economia, não. Em economia, a nossa ideia básica é que o mundo tem retornos decrescentes. É assim que a gente faz benefício marginal é decrescente, e o custo marginal é crescente, e aí a gente garante que eles vão se cruzar. Né? Ainda põe monoticidade, continuidade, a gente garante que vai ter um equilíbrio, vai ser um equilíbrio só. Em alguns casos, isso é uma boa representação do mundo, em outros casos não é, especialmente no tipo de sistemas que a gente vai ver, e sistemas digitais. Acho que o mundo está cada vez indo mais numa direção de um mundo de retornos positivos. É claro que o retorno positivo não é infinito, não pode ser infinito, porque cada vez está tendo mais em volta, acaba os recursos, acaba o mundo. Não tem mais ninguém para ser seu amigo. Você já é amigo de todo mundo, mas tem um espaço de interesse onde o mundo convive em que os retornos são positivos. Né? Um exemplo muito bom disso é cidades. O maior que a cidade, o mais que ela traz gente, o mais que ela traz capital, o mais que ela traz pessoas criativas, daí ela fica mais atraente, atrai mais ainda, mais ainda. Claro que isso não vai continuar para sempre, senão seria o mundo inteiro estaria morando em Nova York, eventualmente, né? Tem muitos fatores limitantes que constrangem isso aí, e eventualmente estabilizam, mas durante muitos fenômenos que a gente vai olhar, é naquele período em que há retornos positivos.
Sistemas complexos é não reducionista. Então, é um modo não reducionista de fazer ciência. Então, reducionismo é um instrumental poderoso para fazer ciência, em que você tem um problema que é muito complicado, você quebra ele em pedaços, e você analisa cada pedaço, fica mais fácil entender aquele pedaço, aí você junta os pedaços, aí você entende o todo. Para alguns fenômenos que é possível fazer esse tipo de abordagem. Essa é uma abordagem newtoniana, né, de física mecânica, funcionava bem fazer esse tipo de coisa, mas sistemas complexos são sistemas onde você não pode fazer isso. Você não pode pegar um neurônio humano, entender ele perfeitamente e dizer, agora eu entendo o cérebro, como é que o cérebro funciona, porque eu peguei o neurônio representativo, modelei ele, e agora eu entendo, multiplico por N, eu multiplico por 80 bilhões, e agora eu entendo o cérebro. O sistema complexo está justamente na relação entre esses agentes e não os agentes. Então, tem esse tipo de ditado, né? More is different. Aqui tem uns livros famosos, More is Less, ou Less is More. Esse é More is Different, quando tem mais coisas, o que emerge algo diferente. Então, reducionismo, esse tipo de coisa, é um relógio, de certa forma, reducionista. Sistemas complexos são dinâmicos e estão sempre mudando. Isso é um contraste grande com o jeito que a gente aborda a economia, que com a economia a gente tem o cacuete de procurar equilíbrios. Em economia, equilíbrios muitas vezes são o que tem de interessante. Então, eu tenho um sistema de oferta e demanda aqui, eu tenho alguns parâmetros, deixa atingir um equilíbrio, e aquilo me interessa, me ajuda a fazer política pública. E aí você faz tática comparativa, né? Dá um choque num dos parâmetros e vê para onde que o equilíbrio muda. Mas repara que a ideia é que eu só olho os equilíbrios, eu não estou muito interessado em saber o que aconteceu entre um equilíbrio e o outro. E sistemas complexos, a abordagem geralmente é diferente. Você nunca chega no equilíbrio. Sistemas complexos estão sempre mudando, sempre churning, sempre se alterando. Existem esses equilíbrios em vários lugares, essas bacias de atração que estão puxando o sistema para lá, mas eles estão sempre mudando, então você nunca realmente chega lá. Tá? Esses choques, que é quando a gente faz tática comparativa e diz, agora pega o ômega, o lambda, e faça uma tática comparativa com o lambda. Em sistemas complexos, é mais ou menos todas essas variáveis, esses parâmetros estão mudando, e a gente não quer saber tanto o ponto inicial, o ponto final, a gente quer saber o que está acontecendo ali no meio do caminho. Então, não necessariamente equilíbrios. Tem uma citação famosa de um biólogo, que é uma coisa como, num sistema complexo, quando você atinge o equilíbrio é porque você morreu. Para o ponto final, atingir o equilíbrio é que acabou, não tem mais nada interessante. E eles são evolucionários, eles se adaptam. Quando eu falo evolucionário, é a evolução darwiniana, o algoritmo, variação, seleção e replicação. Então, a gente vai voltar muito à evolução. E eu tentei botar isso lá no programa, essa ideia assim, que você tem agentes. Os agentes estão tomando decisões, estão interagindo entre si, e uma das coisas que afetam, dos principais determinantes das escolhas que os agentes fazem, e, portanto, das interações entre eles, é o sistema, assim, a cidade, né? O mercado financeiro. Onde está o Ibovespa hoje está afetando a decisão das pessoas aqui embaixo. Então, elas são afetadas pelo nível superior. Mas aí as decisões que elas tomam, as interações entre elas, muda o sistema, muda o Bovespa, muda a cidade. E a cidade mudando, muda elas, o jeito que elas interagem. Então, você tem esses feedbacks indo, essa adaptação. Os agentes estão se adaptando ao todo, e daí o todo está sendo mudado pelos agentes. Então, por isso que ele não para nunca, está sempre mudando. E quando essa dinâmica toda está dando
gerando algo que replica, que tem a capacidade de se reproduzir para o futuro e sobreviver e ser imitado e ser continuado a ser feito, então ele está sendo selecionado. Aquela dinâmica entre o todo e as partes, aquela dinâmica foi selecionada e ela persiste. Se ela não persiste, não está sendo replicada, aquilo ali não vai ser escolhido e vai deixar de existir. E aí o que tem disso? Tem emergência, essa ordem emergente, ordem espontânea, tem vários nomes para isso. Cosmos, que é essa ordem. Tem táxis, que é uma ordem feita pelos seres humanos, e cosmos tem caos, que é desordem, no grego, né? No grego tem caos, desordem, táxis, que é uma ordem feita pelos homens, pelos seres humanos, e tem cosmos, que é essa ordem espontânea, que não é as pessoas que estão fazendo, mas está emergindo algum tipo de ordem, que são geralmente esses exemplos aqui de sistemas complexos. Então, o que é que emerge? Se ficar falando de emergência, está surgindo ordem espontânea, mas o que é? Então, depende do caso, né? Pode ser simplesmente ordem, onde havia desordem, padrões, estrutura, funcionalidade que faz alguma coisa, processamento de informação, matéria e energia. Então, tudo isso a gente chama, então, de emergência. E aí tem uma classificação, isso é um ramo de filosofia, um sub-ramo de filosofia, emergência. Tem filósofos que estudam isso, anterior à complexidade. E eles classificam, tem emergência, essa ordem que emerge da interação dos agentes, mas você meio que sabe, ou você pode prever que vai emergir, ou mesmo que você não previu, mas uma vez que emerge, você entende, diz, eu estou vendo por que aconteceu isso. Agora que aconteceu, eu consigo racionalizar, fazer uma engenharia reversa, entender por que essa interação gera emergência. Mas tem emergência forte, acho que eles chamam, que é quando você não sabe. Por exemplo, o cérebro é isso. E também a vida, parece. Ninguém consegue explicar. O Schrödinger, que era um físico, escreveu um livro muito influente chamado This is Life, porque ele queria conseguir explicar de onde vem vida, né? De onde vem a vida, e não conseguiu. E o cérebro também. Como é que 80 bilhões de neurônios geram tudo isso que eu sinto na minha cabeça, essas coisas? Então, essa emergência forte. Vamos lá, 3, ainda tem outras características. Aqui, bom, muitas vezes sistemas complexos são fenômenos distribuídos em power laws, leis de potência. Eu não vou me estender aqui, não vou nem mostrar muitas, porque a gente vai ter uma sessão só sobre power laws, uma aula ou duas sobre power laws. Mas power laws pensa assim o seguinte, aqui a contraposição é que provavelmente, se você é como eu, você foi criado toda a sua vida escolar, especialmente como economista ou qualquer que seja a sua área, você foi criado no mundo gaussiano, no mundo da curva normal, do bell curve. Todos os fenômenos, a maioria dos fenômenos, os fenômenos mais interessantes, podem ser distribuídos numa função, uma distribuição gaussiana, que a característica é que ela tem uma média e tem um desvio padrão. E você saber a média e o desvio padrão é muito informativo daquela população. Então, a altura, se eu falar, tem lá no meu time de basquete, a altura média é 1,90, desvio padrão de 15 centímetros. Então, você tem uma boa ideia do meu time de basquete. Talvez tenha um cara de 2,50 m e um monte de baixinhos, mas a probabilidade é muito baixa, porque as caudas caem fortemente, elas caem rapidamente, e esses fenômenos extremos, fenômenos de cauda, ou de 2 sigmas, 2 divididos padrão, ou 6 sigmas, se você quiser, mais raros ainda, não tende a acontecer. E usa-se muito isso, talvez, sei lá, por razões históricas da ciência, porque matematicamente era fácil de lidar, porque alguns fenômenos de fato são assim, mas acaba, e isso é que o que me surpreende, é que eu não sabia disso, apesar de já ter um PhD em economia há 20 anos, eu nunca tinha ouvido falar em power laws, mas a maioria dos fenômenos em economia, e certamente em sistemas complexos,
não são gaussianos, não são bem descritos por curvas normais. Eles são fenômenos de caudas grossas, fat tails, que chamam, que é um fenômeno que tem uma grande probabilidade de ter uma certa característica, um número, e aí as probabilidades de valores maiores vão caindo, mas efeitos extremos, observações extremas, as caudas são grossas. Eles são improváveis também. Uma recessão, uma mega recessão é improvável. O cisne negro, daí que a ideia do cisne negro é improvável, mas não é impossível. Na curva gaussiana é, para todos os efeitos, impossível. Mas grandes recessões, cisnes negros acontecem, terremotos grandes, pessoas altamente populares, livros que vendem incrivelmente muitos, eles existem. E mais, porque a cauda é grossa, a probabilidade não é insignificante. E quando eles acontecem, eles mudam tudo. Em economia, a gente pode dizer, não, mas são outliers. Esses efeitos de cauda grossa, quando acontecem, são outliers, pode tirar da amostra e faz a regressão sem eles, porque eles não são importantes. Não, no sistema complexo, eles mudam tudo. Tenta explicar o mercado de livros, né, de publicação de livros. Vamos tirar o Harry Potter. Tira Harry Potter porque Harry Potter é um caso extremo, é improvável, nunca aconteceria isso de novo. E não é verdade, aconteceria, e vai acontecer de novo. Por isso o livro, eu mencionei na aula passada o último livro do Taleb, a maioria dos livros dele são livros assim meio de... tornam essas coisas complexas fáceis de ler, um monte de anedotas, historinhas divertidas. Mas o último livro dele é um livro acadêmico, rigoroso. Statistical Consequences of Fat Tails. Uma coisa assim. E, inclusive, parece que se você comprar, se você era um dos primeiros a comprar, ele vinha com cheiro de azeite de oliva. É um papel especial que vinha com cheiro de azeite de oliva, porque ele é da região do Mediterrâneo, Líbano e Levante, aquelas coisas. Então, ele tem um localismo grande para lá. Mas aí, então, como eu mencionei na aula passada, eu vou até recomendar depois para ver, porque talvez na aula a gente até veja alguns, essas mini-aulas que ele tem, as mini-aulas que são o que acontece com os nossos instrumentos usuais de estatística, a gente usa o dia inteiro, como médias e desvio padrão, variância, correlação, causalidade, não lembro quais outros ele tem lá, quando você está tratando com uma distribuição de caudas grossas. E muda tudo, muda tudo. Alguns desses fenômenos nem fazem sentido. Variância não faz sentido no Power Law. Ela existe, matematicamente você calcula ela, mas ela não traz informação para você. A média não traz informação para você. Então, é um outro mundo que a gente está vivendo. E no começo eu achava, mas isso é tudo uma coisa esotérica, assim, que eu não preciso fazer. Não, é o contrário. Sistemas complexos, muito da nossa vida e cada vez mais tem essas características. Então, a gente tem que se acostumar com elas. Deixa eu pular. Acho que já falei demais sobre Power Laws, depois a gente vai ver com mais detalhe. Sistemas complexos, muitas vezes, são não ergóticos. Isso é um negócio que está trending um pouco agora, não ergodicidade. Tem uns matemáticos, uns físicos que estão criticando muito a economia por adotar um instrumental não ergótico. Tem a ver com a diferença entre você quer prever ou comparar situações, de você comparar várias repetições do mundo. Então, é pegar a média de um ensemble, como em utilidade esperada. Se você aceitar uma aposta, você vai... qual que é o seu valor esperado dessa aposta? Então, você diz assim, se você fizesse 1000 vezes essa aposta, qual que é o valor esperado que eu tinha? Eu pego as probabilidades e os ganhos e perdas. E esse é o jeito que a gente faz em economia, em direito e economia. A gente usa sempre a ideia de valor esperado. E outro jeito de fazer é você pegar uma realização do mundo e seguir essa pessoa que está fazendo essa aposta de novo no tempo. E aí existe um mundo ergódico, uma situação ergódica, é uma situação em que a média no tempo é igual à média do ensemble, do grupo.
E alguns sistemas são assim, mas economia em geral não é assim. Essa é a crítica, que a economia não seria assim, e, no entanto, a gente usa essa medida de utilidade esperada e outras quando não seria apropriado. Mas é uma coisa nova, meio complicada, então a gente provavelmente não vai entrar muito nisso aqui. Sistemas complexos são não previsíveis, por serem não lineares, são não previsíveis. E tem um trabalho meu, que quem fez economia brasileira, a gente viu, chama Why Public Policies Fail, é sobre política pública, e esse trabalho eu estou achando interessante que ele está sendo muito citado, ele está, não tanto por economistas, está sendo citado por russos e indianos, ele já é um dos trabalhos mais citados da revista Economia da ANPEC. Vocês foram no site lá, está como um dos mais citados, acho que em 2 anos já tem umas 29 citações, é razoável e está indo rápido, está subindo rápido. E lá o que eu estou querendo argumentar é justamente isso de que em economia a gente tem a pretensão de controlar e prever. Né? Olha, o mundo tem um problema econômico, uma falha de mercado, e eu quero corrigir essa falha de mercado. É assim que a gente é educado, de corrigir, de fazer recomendações de política. E para o nosso instrumental para fazer isso, eu preciso prever. Se eu fizer a solução A, a solução B, a solução C, eu tenho que comparar custos e benefícios, fazer uma análise de custo-benefício. E é correto fazer isso. O Cass Sunstein, que eu acabei de mencionar, um dos grandes metodólogos e empurradores de que as pessoas devem fazer isso. O CDE recomenda análise de custo-benefício. Só que, quando o que você está examinando tem características complexas, a capacidade de prever e de controlar é muito mais baixa. Sistemas complexos são não lineares, são não previsíveis. Então, o que eu argumento naquele trabalho é que a gente tem que tentar usar tudo que a gente tem para tentar controlar se inteligência artificial, novos métodos de machine learning, ótimo. Se isso vier ajudar, ótimo. Mas, provavelmente, no sistema complexo, você nunca vai. Ele é complexo, ele fica mais complexo, mais rápido do que o seu poderio de prever e controlar. Então, no fundo, que você tem que conseguir adotar uma atitude de que não é possível prever. A gente vai lidar com ele sem prever. A gente vai lidar com essa política pública sem controlar ela totalmente. E é muito difícil para o economista que, né, a gente foi criado sob outra cultura, que esse é o nosso papel, prever e controlar. Sistemas complexos são não otimizadores. Eles não buscam otimizar, achar sempre a melhor solução. Pelo contrário, muitas vezes são cheios de redundâncias. Sistemas complexos. Acho que o Nassim Taleb fala assim que você tem 2 rins, né? Você tem 2 rins. Poxa, por que você está gastando tanto esforço com 2 rins, tanta energia? Podia ter um rim só. Mas sistemas complexos, a própria evolução faz isso. A evolução não é otimizadora. Ela não escolhe o máximo de eficiência. Ela escolhe o máximo de adaptabilidade ao ambiente. E como o ambiente muda muito, muda frequentemente, o que persiste é aquele melhor capaz de se adaptar, e não o que faz melhor necessariamente em um ambiente, que otimiza em um ambiente especificamente. E aí, sistemas complexos, muitas vezes, tem muitas abordagens diferentes. É cheio de físicos, é cheio de biólogos e computação. E você pode fazer com equações, você pode fazer verbalmente, mas cada vez mais é computacional, é algorítmica. O Brian Arthur fala muito isso, né, que complexidade não é muito mais do que analítico, é algorítmico. Tudo está seguindo instruções. Né? Todo sistema complexo, todos os agentes tendem a seguir instruções, algoritmos. Por isso que modelos baseados em agentes são um bom jeito de modelar sistemas complexos. E aí, tá bom. Então, deixa eu dar vários exemplos aqui, e daí a gente para.
Alguém tem alguma pergunta sobre, ou comentário sobre as características de um sistema complexo? Tá. Então, vamos ver alguns exemplos. Lá eu já tinha 6 exemplos, vamos ver alguns outros exemplos. Esse aqui é só um que é engraçado, mas é um exemplo sério. Tem o SpongeBob, eu via muito isso quando tinha filho pequeno. Tem um episódio que ele resolve fazer uma festa, e ele vai numa loja de festas, ele compra um kit festa, que tem os balões, tem a toalha de mesa, e tem um roteiro, tem a fórmula da festa, e tem o cronograma, e diz exatamente assim, ó, às 9 horas os convidados chegam, eles chegam das 9 às 9h05. Das 9h05 às 9h10 se conversa sobre o tempo. Das 9h10 às 9h15 se leva todo mundo para sentar. Às 9h30 começa a tocar música, mas ninguém dança. Mas às 10 todo mundo começa a dançar. E aí ele começa a fazer a festa e as pessoas começam a dançar antes da hora, começam a comer as coxinhas quando não era para comer coxinha, alguns saem pela porta para ficar na cozinha, não sei. E as pessoas não estão fazendo, ele fica muito bravo. A falta é ele ficando bravo, não é para fazer isso agora, vamos seguir o roteiro aqui. Ele está tentando controlar um sistema complexo, e uma festa é um sistema complexo. Emerge, festas boas emergem, uma festa boa, você sabe quando está numa. Uma festa ruim não emerge. Então, esse é um exemplo. O formigueiro, a gente já viu o exemplo aqui. Essa é La Sagrada Família, em Barcelona, do Gaudí. Muito parecido, se você olhar, tem muitas coisas em comuns, só que esse não é um sistema complexo. Lá tinha um cara de cima para baixo, e parece que ele era mão de ferro, né, com os trabalhadores dele, dizendo como fazer. O outro ninguém está mandando. A rainha não é a rainha, na verdade, é uma escrava colocadora de ovos, ela não está mandando. Então, a gente viu na aula passada peixes, nós vimos pássaros, redes de infraestrutura. Eu mencionei na aula passada, tem os 2 centros especializados em complexidade de infraestrutura, e pode emergir power outages e vários outros tipos de coisa. Redes sociais em geral, essa é a rede social de Jesus, né? A rede social mostra quem está conectado com quem, de acordo com algum critério, e a gente vai ter todo um pedaço sobre redes, e redes são um excelente jeito de mostrar sistemas complexos. Eles pegam o importante é o seguinte, a estrutura da rede. Geralmente, quando você olha uma rede, você tem que pensar assim, e se a rede fosse aleatória? Cada pessoa só está conectada quando a gente diz assim, a gente pega cada par de pessoas aqui da Bíblia e a gente conecta eles com probabilidade 1/10. Ia ser uma rede com umas características bem específicas, não ia ter nós grandões, como esse aqui, Jesus, Paulo, Moisés, que tem muita gente conectada com ele. Então, a estrutura da rede é um fenômeno emergente. A estrutura da rede nos diz muito sobre onde que a informação flui, onde que a doença flui, onde que a ideia flui, né, a fofoca, seja. Então, a gente vai estudar redes e ver um bom jeito de representar a rede, exatamente a estrutura da rede. Ela tem comunidades, tem nós, ela tem qual que é o menor caminho entre 2 pontos de uma rede. Geralmente, muitas redes complexas têm essa característica que chama de small worlds. Todo mundo está a poucos passos de qualquer outra pessoa. Você está a poucos passos do Papa. Se tivesse uma mensagem para mandar para o Papa, você não conhece, eu não conheço o Papa, mas você conhece o padre da sua paróquia, que conhece o bispo, que conhece um outro bispo lá, e em 5 passos se chega no Papa. Isso é muito útil para um funcionamento de uma rede, que a informação flui de uma maneira tão eficiente assim, e é por isso que a rede emerge com aquela característica. A estrutura da rede, redes complexas, elas nos dizem muita informação. Internet, etc. Tem nosso cérebro, a gente já viu esse exemplo, a gente já viu. Sistema imunológico já viu também, esse aqui também já viu. Movimentos sociais, protestos, rebeliões, tudo isso são sistemas complexos.
as pessoas estão interagindo e o sistema complexo pode acontecer alguma coisa, por exemplo, pode emergir violência ou pode não emergir violência. E não é óbvio o que vai acontecer. O exemplo que eu gosto muito, quando eu penso nisso, é lá de 2013, aqui em Brasília. Teve um protesto desses, como sempre teve, e as pessoas lá, e bandeiras, e fala tudo, e aquele ali aconteceu alguma coisa. Ele cresceu, ele pegou, ele se espalhou. Então, e totalmente imprevisível. Ninguém imaginava que aquilo ali fosse acontecer naquele momento e ninguém conseguiu replicar depois. Um monte de sindicatos ficaram na semana seguinte ficaram tentando replicar aquilo ali e não conseguiram. Não é controlável, não é previsível. Do mesmo jeito, assim, ideias, modismos, atitudes que pegam e se replicam. Quando a gente for ver a evolução de cultura, isso tem muito a ver com isso aqui. Opiniões, isso ficou muito forte agora com Covid, né? Covid, os modelos epidemiológicos de Covid, especialmente em 2020, houve uma batalha, teve até uma batalha entre economistas e o pessoal de epidemiologia de quem é que lidava melhor com isso aqui, mas provavelmente os melhores são complexos. A característica de pandemias é justamente essa interação entre as pessoas em dada estrutura de rede. Distanciamento social, uma tentativa de mudar a estrutura de rede, né? A ideia de vacinar algumas pessoas antes de outras é justamente a tentativa de tirar elos de uma rede e mudar a estrutura daquela rede. E várias outras coisas. Então, esse aqui é um exemplo de... Isso aqui é chamado de um exemplo de obesidade. Então, obesidade não individual, obesidade da população. Ou seja, assim, poxa, o americano é um povo muito obeso, tem muita obesidade entre americanos. Da onde vem isso aqui? Então, aqui, bom, tem explicações de psicologia individual, que as pessoas comem muito ou não ligam para cuidar da saúde, mas tem questões de atividade física, do ambiente, da fisiologia, da indústria de alimentação, da regulação, da indústria de produção, a psicologia social, onde tem essa coisa que pessoas que, se seus amigos fumam, você também fuma, a probabilidade de você fumar muito grande. Então, tem um monte de coisa acontecendo. E aí, quando eu vejo esse tipo de gráfico, eu gosto de fazer assim, bom, então você é o cara do Ministério da Saúde para resolver o problema de fazer uma política pública. Tem um programa que a gente vai reduzir obesidade ou obesidade infantil. Então, onde é que você vai mexer aqui? E o problema é que qualquer coisa que você mexe aqui, ele é conectado com várias outras e ele tem consequências, um monte de outras consequências. Em economia, o jeito que a gente lida com isso é dizer, não, vamos fazer uma análise de equilíbrio parcial. Faz uma análise de equilíbrio parcial, mantém o resto todo fixo, e faz uma análise de equilíbrio parcial que é fácil de fazer, e aí vem alguém e diz, não, mas você tinha que fazer uma análise de equilíbrio geral, porque tudo está conectado com várias outras coisas, e um sistema complexo tem essa característica. Tá. Então, clima talvez é o pior, é o mais difícil de entender, de mexer, sistema complexo, um dos mais difíceis, né? A famosa borboleta no Texas que bate as asas e faz um furacão no Brasil. Tem um paper, é o efeito borboleta, é o título de um paper do Lorenz, um dos caras dos descobridores do caos lá na década de 60, era isso. O título é Por que uma borboleta batendo as asas no Texas pode criar um furacão no Brasil? A resposta é porque o clima é um sistema complexo, é a não linearidade. A borboleta bateu as asas, foi um pouquinho de ar, mas aquilo exponencialmente levou a um outro efeito, que exponencialmente levou a um outro efeito, todo não linear, e de repente você tem um furacão no Texas. A borboleta no Brasil e o furacão no Texas. E linguagem também, o último exemplo que eu vou dar aqui, linguagem é um sistema complexo, ninguém controla a Academia Brasileira de Letra, a Academia Francesa de Letra está lá tentando controlar, querendo proibir de usar
palavras em inglês, assim, mas ninguém controla e emerge palavras novas, sentidos novos, sons novos e formas de falar. Então, tem todo um pessoal que estuda a linguagem como sistema complexo. Tá, eu vou parar aqui, eu acho. Essa parte aqui vai ser da próxima aula. Eu ainda quero falar um pouquinho mais na próxima aula. Deixa eu até recomendar. Eu quero falar um pouquinho sobre esse meião interessante, baseado nessa palestra do Scott Page. Eu mostrei na aula passada, está lá no Google Drive, no material, tem o Scott Page, ele tem uma palestra especificamente que é The Interesting in Between. E eu vou usar exatamente ela. Ela pega, assim, a ideia de que se você tem um sistema complexo, aqui estão 4 dimensões que ele pode ter, você pode pensar em outras, mas essas 4 pegam bem. E dependendo se o sistema complexo tem muito ou pouca diversidade, muito pouca adaptabilidade, muito pouca conectividade ou interdependência, o sistema complexo ele vai estar em ebulição. Se tiver tudo meio baixo, ele é estável, previsível, controlável. Se você botar tudo no máximo, ele é caótico, você não consegue entender nada. E o meião interessante é que quando o sistema complexo tem esses valores no meio, tem uma conectividade não excessiva nem de menos, é o famoso Goldilocks conditions, né? Caixinhos dourados, condições caixinhos dourados. O mingau muito quente é muito quente, o mingau frio é frio, mas o mingau do meio é lá que tá as coisas interessantes que estão acontecendo. E mesmo esse negócio atrás de mim, a gente vai ter uma aula que a gente vai ver de onde surge isso. Essa é uma equação que pega bem dinâmica de populações. Tem uma área dela aqui, onde o parâmetro de ordem, aqui tem 4 parâmetros de ordem, é um parâmetro que esquenta, entre aspas, ou esfria o sistema complexo. Pensa na festa do SpongeBob, ou naquele protesto. Tem um protesto, as pessoas estão protestando, mas não está acontecendo nada, e você é o sindicalista ali, você diz, vamos aumentar aqui a raiva, ou a indignação, né? Se tivesse um desses botõezinhos. Vamos botar mais gente, ou conectar mais as pessoas para elas, o grupo de cá, saber o que o grupo de cá está sentindo. Aí você conecta elas e, de repente, aquele protesto entra em ebulição e dá pancadaria. A festa que estava chata seria o equivalente a botar uma vodka ali no suco. Sabe, você conectou as pessoas. Mas a ideia é que sistemas complexos dependem desses parâmetros de ordem. O sistema complexo pode ser parado, ter equilíbrios, pode ser caótico, está em ebulição, mas é lá no meião, na beira do caos. Acho poético esse jeito de falar, the edge of chaos. É logo, na parte parada não é muito interessante, na parte caótica também não é muito interessante, mas na beira do caos, é quando você está para chegar no caos, é ali que acontecem as coisas interessantes, e é ali que a gente quer estudar. Então é isso, eu vou parar aqui. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Aí, aula que vem, eu vou acabar esse pedaço e eu vou fazer aquela comparação entre economia e complexidade. Aonde que uma funciona melhor, outra funciona melhor, e como pensar na dualidade. Então, eu preciso... Alguém se voluntariou a fazer aqui? Então, a Daisy. Ótimo. Daisy e mais alguém se voluntaria. É só trazer alguma coisa qualquer, 2, 3 minutos. Renan. Então, a Daisy e o Renan, vocês ficam encarregados e a aula começa com vocês sexta-feira apresentando vocês. Então, é isso. Então, sexta-feira a gente se encontra aqui. Então,